Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, estamos de volta ao curso Fé. No módulo 2, como tomar posse da bênção, estamos na lição de número 3, o Ministério de Jesus, na parte P, que o título é O Endemoniado de Gadareno, e hoje é a quarta sessão dessa parte P. Eu queria chamar a atenção dos amigos, porque nós estamos tratando de um assunto, nesses dias aqui, muito importante, que é o assunto da libertação do endemoniado gadareno, que também se estende a todos os endemoniados. É difícil você calcular o número de endemoniados que existem nesse mundo, mas que não é pequeno, não é não. Por todas as partes, a gente encontra-se com pessoas que têm os mais variados graus de perturbação demoníaca. Pessoas que às vezes acham, não, eu não tenho nada disso, mas tem. É um demônio que há anos vem colocando doença naquela pessoa, colocando enfermidade, colocando vícios, perturbações. Você sabe que tem pessoas que nunca prosperaram na vida. Eles nasceram na miséria e vão morrer na miséria. Mas os pais deles também tiveram a mesma coisa. Os avós, os bisavós. Isto é uma maldição que está sobre a família daquela pessoa. Mas que ela pode se libertar de uma hora para outra. Mesma coisa se a família, os seus antepassados tivessem sido ladrões, ele poderia também quebrar essa corrente de roubalheira que existe em sua família, ou se tivesse tido um outro costume pior ou menos pior do que este. A verdade é a seguinte, Jesus liberta. E para Jesus, demônio é coisa séria. É para ser enfrentado, é para ser expelido, e não é para se brincar nem se fazer acordo com ele. E este é o propósito do nosso estudo aqui. É levar o povo a entender que com o demônio não se brinca. Ao contrário, com o demônio se usa a palavra de Deus e se liberta. Jesus sabia que havia uma tempestade no mar da Galileia que iria apanhá-los. Mas ele mandou os discípulos ir. Porque ele sabia que do outro lado havia uma tempestade muito pior, que estava destruindo uma pessoa que era a imagem e a semelhança de Deus. Olha, o Senhor olha dos céus, por toda essa terra, por esses 6 bilhões e tantos milhões de pessoas que estão sobre a face da terra, e o Senhor vê essas pessoas dominadas por espíritos maus, vícios, pecados, sofrimentos, e Ele quer libertá-las. Ele vê um país chamado China, com mais de 1 bilhão de pessoas. Quantas e quantas milhares e milhões de pessoas chinesas estão dominadas pelos espíritos demoníacos. Ele quer libertá-las. Ele vê um país chamado Índia, com quase 1 bilhão de pessoas. Quantos milhões estão perturbados por demônios? E ele quer libertá-los. No meio desse formigueiro humano, ele enxerga uma pessoa sozinha. E esta pessoa, sozinha, é digna da ação, da piedade, da misericórdia do Senhor. Nós estamos vendo aqui na Palavra de Deus, em Marcos capítulo 5, começando
no versículo 1, que chegara a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. É exatamente o quadro de muitas pessoas. Tem gente que anda pelos montes, também pelos vales, pelas cidades, pelos campos, procurando uma melhora. Não, no São Paulo não está bom, eu vou para o Rio. Não, Rio não está bem, eu vou para Salvador. Salvador não está nada bom, eu vou para o interior de São Paulo, eu vou para o interior do Paraná, eu vou para o Amazonas, eu vou para Porto Alegre, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a França, eu vou para aqui, eu vou para acolá. A pessoa anda pelos montes clamando, fazendo um esforço tremendo. Não pode ouvir falar numa oportunidade que ele vai tentar. Loteria toda semana. Tem que fazer a sua fezinha, porque numa hora dessa ele tira a sorte grande. Concursos está sempre fazendo. Viu falar que vão abrir uma oportunidade aí, ele está lá presente. E não consegue. Há um espírito maligno que o domina, que o derrota. Outro já está cansado de clamar aos doutores. Doutor, eu tenho esse mal, mas você toma esse remédio e fica bom. Mas não fiquei, vai para o outro e não consegue. Esse cidadão aqui, ele andava sempre de dia e de noite, não tinha hora. Chovendo, fazendo sol, o homem estava andando. Já não vivia mais como vivem normalmente as pessoas. Tem o seu horário para trabalhar, seu horário de lazer, seu horário para descansar, e os mais sábios, o seu horário para servir a Deus, para buscar a presença de Deus. Mas esse não. Tanto fazia ser de dia, o pessoal ia saindo para o trabalho e ia saindo para os montes. Começava a clamar. O coração de muita gente assim devia ficar partido. Puxa, que coisa terrível, né? Esse homem fora da razão. E os seus familiares? Cadê o seu irmão? Ah, meu irmão ficou doido. Menina, e o seu irmão? Ah, nós perdemos o nosso irmão, não tem jeito. Os homens da cidade às vezes se uniam. Vamos ajudá-lo. Juntava todo mundo, com muito sacrifício, conseguia amarrar o homem. Não tinham condição de libertá-lo, tinham que amarrar, amordaçar, e colocava ele no tronco. O demônio, quando se revoltava, quebrava tudo. É mais ou menos como a sociedade. A sociedade despreza Deus. Certos setores invocam os espíritos maus. E depois aparece um possuído do demônio do crime, pratica um assassinato, um estupro, pratica um roubo. E o que faz a sociedade? Amarra o cidadão, leva ele para uma árvore, passa a corda nele, põe na cadeia. Tem que ter a pena de morte, matar um desgraçado como este. O que ele precisava era encontrar alguém que o libertasse daquela força maligna. E não adianta. Ele serra as grades, foge, vai praticar coisa pior. Esse aqui andava sempre dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Tudo isso aqui há uma explicação. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. É uma coisa assim bastante significativa. O demônio, ao invés de correr de Jesus, ele estava endemoniado, ele correu para Jesus. Pai missionário, mas é meio esquisito, né? Quando a gente não invoca o nome de Jesus, o demônio não foge? À primeira vista, não. O demônio
negociante esperto. O que ele mais deseja é fazer um negócio, uma barganha. Ninguém viu ali o que o demônio viu. Quando ele viu a Jesus, ele correu em direção a Jesus. Não para atacar Jesus, porque ele sabe que não podia, ele sabia que não podia tocar em Jesus. Por que o demônio não podia tocar em Jesus? Jesus não era um homem normal? Era. Mas só que Jesus tinha uma diferença de nós. Quando Adão pecou, Adão entregou para o diabo o domínio desse mundo. Ou seja, todos os descendentes de Adão ficaram debaixo do domínio do diabo. Mas com Jesus foi diferente. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo não como Deus, veio como homem. Nasceu de Virgem Maria. E quando Jesus estava aqui em nosso meio, ele não tinha a semente do pecado como o ser humano tem. Você sabe que quem dá o sangue para o neném não é a mãe, é o pai. E o sangue de Jesus era divino, era de Deus. Não era o sangue do homem, era o sangue de Deus. Então Jesus não tinha semente de pecado nele. E o diabo não podia tocar em Jesus. Ora, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e o recebemos como Senhor de nossa vida, a Bíblia diz que nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. A semente do pecado, ela deixa de existir em nós. Nós ficamos livres dessa semente. Ficamos livres completamente dessa semente. O diabo já não pode mais tocar em nós. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, que 1000 cairá ao seu lado, 10.000 ao seu direito, ele não será atingido. Que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O diabo pode tentar, como tentou Jesus. Mas Jesus nunca lhe deu guarida. Nunca lhe atendeu às tentações. Então o diabo não tinha nada em Jesus. Se você já nasceu de Deus, já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, que é a primeira coisa que se faz na vida. Se você quer ser feliz, você tem que aceitar Jesus, se converter, para você então ser uma nova criatura. Aí o diabo não tem mais poder para tocar na sua vida. Ele pode tentar. Se você não lhe der entrada, ele não conseguirá. Então ele correu de encontro a Jesus, mas não para tentar Jesus. Ele correu de encontro a Jesus para fazer o quê? Para adorar Jesus. Veja bem. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Muitas vezes você vê uma pessoa fanática, religiosa, com aquela pinta de santidade. Não se impressione, não. Não quer dizer que aquela pessoa esteja bem espiritualmente. O demônio gosta de adorar Jesus. Ele adorou aqui. O homem estava pelado, com aquela fisionomia de louco, parecendo mais uma besta fera, corre em direção a Jesus, chega e adora. E quando o demônio adora, às vezes, se você examinar, ele usa até palavras bonitas. Não pensa você que a adoração do demônio é uma adoração estúpida, não.
ele usa a sua lógica, ele tenta enfeitar as coisas a ponto de muitas pessoas achar que aquilo é divino. A gente vê por aí pessoas que fazem lindas orações para as entidades. Uma vez eu estava numa rádio no Rio de Janeiro para fazer um programa, e havia uma senhora que era mãe de santo fazendo um programa antes, e ela era adepta, adoradora de um espírito chamado Caboclo Guará. E essa mulher fez uma prece bonita. Ela falava palavras bonitas, ó, Caboclo Guará, dono de minha vida, cavaleiro, não sei. Eu fiquei olhando aquilo e falei, misericórdia, meu Deus. Mas a pessoa pode fazer isso para o caboclo tal, ou até para Deus. E não ser de Deus. Ser uma adoração demoníaca. Como existem seitas que se dizem bíblicas, que usam a Bíblia, que tem até a versão deles, e que não tem absolutamente nada de Deus. Mas como é que eu vou saber, missionário? No livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 20, o Senhor Deus diz da seguinte maneira, Isaías 8 e 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Aquilo que é de Deus tem que estar completamente de acordo com a Bíblia, não pode ter um ponto que esteja em desacordo. Se existir esse ponto, se houver, você pode ter certeza que não é palavra de Deus. A adoração é satânica. Tem gente que é um verdadeiro beato. Se prostra diante de uma imagem, se benze, ora, reza, oferece, e aquilo ali não tem nada de bíblico naquilo, não tem nada de Deus. Esse cidadão, impulsionado pelo demônio, que estava fora da razão, chegou, prostrou-se e fez a sua prece. E ele dizia o seguinte, e clamando com grande voz, disse, ele clamou com uma grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Se você olha assim, bom, o que esse demônio queria dizer que tenho contigo? Ele estava querendo negar o que Jesus ensinou em João capítulo 10. Aqui em João capítulo 10, versículo 1, há uma grande revelação de Deus. O Senhor Jesus disse assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. O diabo sabia que ele não podia estar aqui no mundo legalmente. Ele não era um cidadão do mundo. Ele não entrou pela porta. A porta é o nascimento materno. Deus só fez um homem. Tirou a costela desse homem e fez a mulher. E abençoou a união do homem e a mulher de uma maneira tão santa. E dessa união seriam os descendentes desse mundo. Então, para a pessoa ser desse mundo, tem que ter o nascimento materno. O diabo não teve. O diabo entrou pela mentira que ele passou em Adão. Por isso ele é ladrão e salteador. E ele aqui quis confundir Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Mas Jesus não veio como Deus, como o Filho de Deus. Jesus veio como um homem. O diabo não queria aceitar isso. Ele era louco. Mas deu uma grande profundidade espiritual errada para enganar. Eu vou parar agora essa sessão 4 da letra P, da terceira pergunta, né? 3P4 e do curso Fé,
E nós vamos para a parte 5, em nome de Jesus. O melhor da música evangélica no seu rádio.